Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Buzz Talk. Estamos aqui hoje com o Caio, meu comparsa. Como Tudo bom? sempre, apostos. Bom, para você que gosta de Fórmula 1 e é fã da Lamborghini e não sabe por que que a Lamborghini não entra na Fórmula 1, eu vou te falar que ela já entrou na Fórmula 1 e a gente vai falar com o cara que guiou esse carro, Christian Fittipaldi. Ô, louco. Essa se tirou do baú, hein? Não, eu fiquei muito curioso quando eu vi que era a Lamborghini. Eu falei, cara, porque eu fui na Lamborghini uma vez lá e eu vi o carro lá. Só que eu não sabia que você tinha guiado o carro. Eu falei, caralho. Bom, seja bem-vindo, Cris. Obrigado por ter vindo aí. Como estão as coisas? Tudo bem? Imagina, obrigado. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. E foi o carro que, a hora que você saía da junção e você ia espetando terceira, quarta, quinta, sexta, até chegar lá no S do Senna, o barulho era algo inacreditável. E aquilo me marcou muito, muito. Mas por ser Lamborghini ou porque era o V12? Era Não, porque era um V12? V12 Hum, e o bicho gritava muito. hum, O motor era grande, era pesado, acabava comprometendo toda a performance do carro também. A Lamborghini fez aquela entrada deles lá na Fórmula 1 no começo lá da década de 90, inclusive tiveram um time meio que deles, né, um carro meio que deles, mas nunca conseguiram capitalizar tudo em resultados bons. Daí, se eu não me engano, no final de 93, eles até colocaram o motor num carro da McLaren. O Ayrton, acho que foi para Estoril eu lembro testar, disso. porque ele estava na dúvida se ele ia para Williams naquela época ou se ele ia continuar lá na McLaren. E uma das opções de motor era a McLaren virar a Lamborghini no ano seguinte. Ele acabou andando 2, 3 dias, até que performou razoavelmente bem, mas nunca foi aquilo que eles estavam procurando. Uhum. Eu queria falar da sua carreira, mas eu queria voltar, assim, não entra na minha cabeça a época do seu pai, do seu tio. Como que você chegava na Fórmula 1 naquela época? Não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha porra nenhuma. Mandava carta. Você Como está que era? falando antes da minha época, na Não, época dos. época, É, dos, Então, dos velhos lá. O, meu, porque ainda mais para um brasileiro, né? principalmente para É, brasileiro, né? uma pessoa vindo do terceiro mundo, né? Aquela época, como vocês acabaram de comentar, os meios de comunicação eram bem restritos, né? Então, o sonho dos dois, né? Nem sei. Para dizer a verdade, é uma ótima pergunta que eu vou fazer para o Emerson quando eu ver ele a próxima vez. Como é que eles se informavam a respeito da É. Fórmula 1, é. né? Como é que, enfim, eles conseguiam sonhar em, um dia eu vou estar lá, e por que a Fórmula 1 e por que não o automobilismo norte-americano? Mas eu lembro que na época, final da década de 60, acho que foi 70, se eu não me engano, o Emerson acabou indo mais cedo para a Europa, porque o meu pai já estava casado e eles venderam a fábrica de volante, então eles conseguiram guardar uma graninha, daí tinha dinheiro certinho para um dos dois Hum, irem, e daí era mais fácil para o Emerson ir, justamente porque ele não estava casado, o custo de vida dele ia Era ser mais mais baixo. baixo. Então ele acabou indo antes que meu pai. Meu pai ficou aqui mais um ano, juntou mais um pouco de dinheiro e daí ele acabou indo um ano depois. Mas mas isso já era para andar de Fórmula 1 ou não, fazer para tentar chegar na tentar Fórmula chegar na 1, né? Fórmula 1? Então os dois começaram na Fórmula 3. Uhum. O Emerson, enfim, teve uma carreira meteórica até chegar lá na Fórmula 1, foi tudo super rápido. Ahm, o que eu posso te responder mais diretamente, que essa história eu sempre conto para muita gente, que até é engraçado, na época que a gente começou a construir o carro de Fórmula 1 aqui em 73, de 73 para 74, imagina, meu pai pedia relação de câmbio via Telex. Nossa. Telex era o quê? Era. Então, É, então, até porque não sei se é um telegrama, se é ótima resposta. Se você perguntar para o seu pai, ele vai saber te explicar exatamente o que era Telex. E era uma loucura. Quando o carro ficou pronto, a oficina ficava na frente daquela avenida, lá no Portão 7. De Interlagos lá. É, É.
Sim, não sim. sei qual que é o nome lá da avenida, esqueci. Puta, esqueci Bom, o nome da avenida também. então, aquela avenida na frente do Portão 7, eles pegavam uma corda, amarravam no para-choque de uma Kombi, daí o outro lado da corda amarrava lá no Santo Antônio do Uhum. carro, desculpa, ia puxando o carro, ia rebocando o carro da, da oficina, que era quase na frente do Portão 7, entrava pelo Portão 7, passava No pelo túnel. túnel, exatamente como é hoje em dia. Daí, Parecia que tava rebocando, tirando da pista. isso, daí, Quebrou como se tivesse quebrado na pista, amarra. exatamente, só que ao Só que ao contrário, contrário, indo para a é. pista. Chegava lá na pista, desamarrava tudo, montava o carro, trocava o pneu, colocava o pneu que ia andar e vamos embora. E aí, quando tinha corrida fora, mandava o carro de navio, de avião. Não, então, mandava todo o equipamento, tinha uma basezinha lá na Inglaterra, mas rapidamente eles chegaram à conclusão que era extremamente difícil você construir um carro sem apoio nenhum lá na Europa, aqui no Brasil, ainda mais naquela época, né? Ficar indo e voltando é bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil, você Uhum. consegue mandar as coisas, É. trazer de volta, mandar, enfim, em 24 horas você coloca um carro lá na Europa ou vice-versa. Naquela época era tudo um pouco mais complexo. E daí eles acabaram, eu não lembro quando que foi, mas ao longo da história da equipe tinha uma fábrica lá na Europa e daí tinha outra aqui. E daí foi devagarzinho foi desativando a fábrica daqui, e daí passou a ser tudo lá na Europa e a sede ficava numa cidade que chamava Reading. Reading Uhum. ficava, você já deve ter ouvido Já, falar. já. Então, Reading ficava mais ou menos 1 hora lá de Londres, Uhum. então era relativamente fácil para a gente viajar, para mandar todo o material. E daí foi isso. Quando que começam as suas memórias dessa época? Quando que você nasceu? Que período já tinha equipe, não tinha? Não, eu nasci em 71. Aham. Então, naquela época só tinha meu pai correndo, meu tio correndo. As memórias, eu acho que começam meio que em 75 para 76. Tem até uma foto clássica, que é em 76, quando o Emerson começou a guiar. Eles estavam, uma das primeiras vezes que eles estavam testando, eu tinha acabado de sair da escola, eu estudava num colégio americano, coincidentemente Uhum. era do lado lá da pista, e daí terminou a aula, a minha mãe deve ter ido me buscar, em 10 minutos eu estava lá na pista, daí eu estou tentando empurrar o carro pela Aham. roda traseira do carro, e daí tá meu pai encostado lá na muretinha do box, meio que só olhando, né? Devia estar pensando, meu, que merda que esse moleque Ferrou. tá tentando fazer agora. Mas tudo era muito natural para mim, no sentido que quando, por exemplo, a gente estava na escola e eles juntavam um grupinho enfim, de 10, 15 alunos, né? E daí a professora ia perguntando: o que seu pai faz? Ah, meu pai trabalha no banco. O que seu pai faz? Ah, ele tem um restaurante. O seu pai, o que ele faz? Ele tem uma tecelagem, sei lá. Uhum. Daí chegavam para mim e perguntavam para mim. Imagina, eu era completamente naivo, né? Então, daí perguntavam: o que seu pai faz? Ah, ele tem uma equipe de Fórmula 1. E eu meio que respondia isso como Se fosse se fosse a normal. coisa mais normal do mundo, né? E hoje em dia é que cai a ficha e eu falo, nossa, uau, que loucura. Loucura, total, né? Total. Mas é legal que você tem lembrança dessa época, né? Porque, porra, tem uma equipe de Fórmula 1, você tá louco. Não, eu quando descobri, quando eu comecei a acompanhar mais Fórmula 1 e tal, né, e começar a olhar a história, vídeos antigos, etc. Aí eu vi um documentário lá que, eu não lembro se era exclusivo do teu pai e do teu tio, acho que sim. Contava um pouco da história deles e tal. E aí, porra, contou toda a história da equipe e tudo. Eu falei, caralho, meu, o Brasil já teve equipe de Fórmula 1, né, cara? Que coisa, pô, uma honra isso, legal pra caramba, acho. Caralho. E o carro o motor era o quê? Era um Cosworth. Ah, era um Cosworth. Era um Ford Cosworth, porque naquela época a maioria dos carros do grid era meio que Cosworth Customer Uhum. Engine. Uhum. É claro que daí você pegava, tinham outros motores também, sei lá, que nem Ferrari. Ferrari sempre foi Ferrari.
mas a maioria e o jeito mais fácil, mais fácil não, menos difícil para você conseguir construir um carro de Fórmula 1 lá naquela época, porque só fazer o carro de Fórmula 1 já é difícil por si só, pelo próprio fato de fazer o carro de Fórmula 1. Lembrando todo mundo, né, que acho que uma das coisas interessantes da Fórmula 1 é que cada equipe precisa fabricar seu carro, ao contrário de uma Indy, por exemplo, que é o mesmo carro para todo mundo. Isso. Mas a Fórmula 1, cada equipe precisa fabricar seu carro. Então, imagina você ter que fazer carro e motor. Era meio que uma obra faraônica, né? Então, você pega só gente que nem, por exemplo, acho que o melhor exemplo disso é a Ferrari, né? Porque historicamente eles estão dentro da Fórmula 1 praticamente desde o começo. Desde o começo, então e fazem tudo, né? E fazem tudo, e eles são os únicos que conseguiram meio que segurar essa onda, né? E imagina o que é que pouca gente fala, né? Mas politicamente o que não deve ser difícil dentro da Ferrari, porque quando o carro não vai bem, é o cara do chassi apontando para o cara do motor e vice-versa, né? Então, não deve ser fácil. E nesse aspecto, ó, aplausos para eles. Não, com certeza. Cara, seguraram, estão segurando, né? Porra, quanto tempo os caras estão sem ganhar aí? Deve ser foda, né? E os caras são orgulhosos. Antes mesmo do Schumacher, também tava um tempão sem ganhar. Não tava? Tava. A Ferrari. Tava. Eu acho que o Schumacher que trouxe de novo, né? Não, que trouxe de novo. Acho que antes da... Eu acho que foi o... O Prost não chegou a ganhar com a Ferrari. Não, ele não chegou a ganhar. Eu acho que foi o Scheckter. E daí o Scheckter foi de Ferrari. E daí depois do Scheckter, se eu não me engano... não. Não, o Lauda foi antes. Eu acho que depois do Scheckter foi o Schumacher. O Scheckter foi final da década de 70, daí você pega em 80... Quase 20 anos, 30. Isso, poucos anos. 20 anos. Então, 80 teve o Pironi, que andou bem, o Villeneuve, mas eles não ganharam. Não, daí teve o Alboreto, final de 80, teve o Arnoux em 80. Eu tenho quase certeza que foi isso. Eu também acho. O Prost não ganhou e o Berger também acho que não, também não. Foi isso. Bom, deixa eu chamar o nosso patrocinador aqui rapidamente. Queria agradecer a Exto, que está com a gente há um bom tempo. Eu vou ler aqui o textinho da Exto para você ficar por dentro. A Exto Incorporação e Construção é uma empresa que há 35 anos constrói lares e sonhos, somando mais de 80 empreendimentos na cidade de São Paulo. Os próprios moradores, em pesquisa, reconhecem a Exto pelo alto padrão, pelo acabamento de qualidade e pelo lazer completo dos empreendimentos. A empresa busca oferecer o que há de melhor em apartamentos, localizações nobres, arquitetura, lazer e paisagismo, com identidade única em cada projeto. Comunidades de 40, 60, 80, 140 até 220 metros quadrados, prontas ou em construção. A Exto é uma ótima opção de investimento e muita qualidade de vida para você. Exto, construindo lares e sonhos. Muito obrigado, escaneie o código de barra, conheça a Exto se você está procurando um apartamento aqui em São Paulo para morar ou investir, principalmente na região ali de Perdizes, que os caras dominam, e eles vão te atender muito bem, a Exto é top. E agora, indo para você pulando para o carro, quando que começou quando que você lembra que você começou a andar de kart? Minha primeira tentativa acho que foi 75 ou 76, se eu não me engano. Tava tendo uma corrida de kart, o seu Mário ligou pro meu pai. Foi mais ou menos essa época que você falou das suas memórias com a equipe e tudo mais. Isso, exatamente. Daí, seu Mário, perdão. O seu Mário de Carvalho, que atualmente ainda é o dono da Mini. Tá. E daí Mini Cards. Isso. Daí ele ligou pro meu pai e falou, eu acho que devia estar tendo uma das etapas lá do Campeonato Paulista, lá no cartódromo, e daí ele ligou pro meu pai e falou, traz o Cris aqui, enfim, vem aqui assistir a corrida. Daí assim que terminou a corrida, eles me colocaram no kart. Eu tava de shorts, sem capacete, com uma blusa de manga comprida, era shorts. Naquela época era calça curta, não era shorts. Então, quando a minha mãe ia me vestir, ela falava, Christian, coloca a calça curta.
Daí tava um pouquinho frio, eu tava com Ela uma... meio da canela ali, né? É, É. eu tava com uma malha, moletom, daí eu sentei no kart, meu pai me explicou, tinha uma galera lá em volta do kart, ó, aqui se acelera, aqui se freia, e daí foi isso, eles puxaram a cordinha, que era um motorzinho pequenininho, né, com embreagem, então ele ficava funcionando parado, né, daí, ó, aqui acelera, freia, meu, não sei o que aconteceu, eu pisei no acelerador e saí andando que nem um doido. A sorte que alguém, como era a minha primeira vez, tinha um monte de gente em Alguém já tava volta, meio esperto. alguém já estava meio esperto, daí eles seguraram o kart, não deu tempo para o kart embalar, acho que pegaram pelo para-choque e falou, não, escuta, você não vai para lugar nenhum. E daí eu definitivamente não estava preparado para brincadeira ainda. Daí a primeira vez que eu fui andar, eu acho que foi 77, se eu não me engano, 107 ou 78. O seu Mário ligou de novo pro meu pai e falou: vamos fazer outra tentativa agora. E daí meu pai, ele tinha um. Não, a minha mãe tinha uma Belina. Daí a gente abaixou o banco da Belina, colocou a frente do kart dentro da Belina, porque a traseira dele Era muito largo. era muito larga, ele não cabia. Daí fomos até aquele estacionamento em cima do kartódromo. Eu não sei se você lembra, tem um pátiozão de Sim. estacionamento. E daí foi a primeira vez que eu andei de kart lá na minha vida, foi só lá no estacionamento. Uhum. Daí do estacionamento fomos pro kartódromo, daí eu fui fazer minha primeira corrida de kart. Um dos pais de um dos pilotos, eu nem lembro quem era, protestou, falou que eu era muito novo, isso porque eu tava com a carteirinha emitida pela FASP. E eles não me deixaram correr, meu pai ficou pé da vida, ele falou, puta, não vamos mais fazer isso daí, vendeu, deu, sei lá, largou o desfez do kart lá, kart. se desfez do kart na hora, voltamos para casa, na semana seguinte ele me deu uma raquete de tênis. Eu comecei a jogar tênis, daí passaram-se mais alguns anos. Ah, você ficou no tênis um Não, tempo. fiquei jogando tênis, aula, professor, tudo. E daí o seu Mário ligou de novo pro meu pai, isso foi final de 81. Ele falou: não, agora pode correr, tem uma galera correndo. O Rubinho, inclusive, acho que começou correndo alguns meses antes do que eu, antes da minha primeira corrida. Não, mas quantos anos você tinha no começo ali, nos estacionamentos? No estacionamento era 8, Aham, 7, tá. 8, mais ou menos. Daí a minha primeira corrida eu tinha 11. 11. E isso daí foi final de 81. Daí ele ligou pro meu pai e falou: não, agora eu tenho certeza que Agora dá. agora dá, agora tá valendo. E foi em São Carlos, minha primeira corrida. E aí você ficou no kart, foi indo. O normal, aquela. Pegou 88 você andou de Fórmula a primeira vez, A né? primeira Não vez tem foi como- 88, mas aquela trajetória normal. Então, na época, eu comecei na quarta menor, daí eu fui para B, daí eu fui para A, daí eu acho que eu corri 2 anos de A, daí a hora que meio que terminou aquele processo todo de kart, eu comecei a correr de carro, foi começo de 88. Sempre no Brasil. Não, eu participei de 4 campeonatos do mundo Ah, pô. de kart. Não, eu tive bastante experiência fora. E daí, antes do meu primeiro mundial, eu também fui fazer algumas corridinhas regionais, vai. Em Parma, perto de Parma. Daí eu fiz uma em Roma também, perto de Roma, só para me preparar para o mundial. E daí desses mundiais eu fiz 3 mundiais de júnior e um mundial de sênior. E mundial de júnior eu terminei 2 vezes em sexto, sendo que a última vez que eu terminei em sexto, eu larguei em quarto na final. E aquelas, sei lá, 25 minutos. E quem chegasse na frente naqueles 25 minutos ia ser campeão do mundo. Mas de tudo que eu fiz, o Mundial de kart, se não vou dizer que foi o mais difícil, mas está entre o top 2, top 3, com certeza. Tudo no kart ou de tudo? Tudo, porque eram... Em termos de competição Em mesmo. termos de competição, eram 120, 115 pilotos, onde eram todos eliminados, né? E só 30 iam para a final. Caralho.
Então, e tudo isso acontece em 4 dias, tipo quinta, sexta, sábado e a finalzona, pelo menos lá na minha época, era no domingo. Então começava a fazer o que eles chamavam de um monte de encontro, né? Eles dividiam em grupos A, B, C, D, E, sei lá, com toda essa montoeira de piloto, tinha um monte de grupo e daí fazia encontro do grupo A contra o B contra o C. E eu não lembro onde que era o cut-off certinho, mas eu acho que quem chegasse para baixo de oitavo, sétimo, não estava nem classificado, entendeu? Então ia somando os pontos do grupo A contra o B, o A contra o C, o D contra enfim. Hoje, acho que é mais ou menos assim ainda hoje. Não tenho certeza. É. Porque hoje é gente pra caramba também. Vai pro Mundial, tem piloto pra cacete. Não, tem muito piloto. E é uma pressão constante o tempo todo, exercida em cima de uma criança, né, praticamente, né? Porque quando eu fui a primeira vez, que eu nem consegui ir para a final, na minha primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, né? Com 14 anos eu não sabia se eu queria correr de carro ou se eu queria jogar futebol. Era mais ou menos isso, então. Mas você tinha algum apoio? Como que era? Como que você ia para essas corridas? Você tinha a Mini te ajudava ou não? Era patrocínio e... Não, era tudo lá da Europa. Era daí patrocínio todos os anos. O último ano, quando eu fui para o último Mundial de Júnior, o pessoal da PCR, que acabaram ganhando aquele Mundial, ofereceu tudo para o meu pai. A gente queria muito que vocês corressem conosco e tá aqui, ó, kart, motor, pneu, enfim, tudo. Eu precisava chegar lá com o meu macacão e capacete e daí meu pai acabou optando em trocar ele achava que o PCR era incerto e ele queria ir no certo. O certo na cabeça dele, o mais clássicozão era Biro Parilla. E daí acabamos indo de Biro Parilla. O pessoal, tanto da Biro quanto da Parilla, ajudavam a gente bastante. Então era uma estrutura de fábrica, mas não era a mesma coisa que o pessoal da PCR tinha oferecido. E daí, no final, aquele Mundial de Júnior acabou ganhando um kart motor PCR. Ai, caralho. É um pouco. Esse é um esporte, cara, assim, desde das categorias mais júniores até o Fórmula 1 é muito ingrato, né? Em certas assim, tem certas decisões, certos caminhos que a gente escolhe que, porra, né, meio 880, né? Pode ser muito bom, pode ser muito tem ruim. história de muito piloto, né? É, cara, uma loucura. A gente aqui já conversou com bastante gente aí, você falou de botar pressão em criança, né? Que você era uma criança na época. Pô, a maioria dos meninos que a gente conversou aqui, conversamos com alguns, cara, é a mesma coisa, né? Cara, pequenininho, já tem que buscar patrocínio, já tem que fazer não sei o que, já tem que fazer não sei o que lá. E é sempre uma pressão muito grande, né? Então, se você cresce com uma casca... Amadurece muito cedo, né? Amadurece muito cedo, né? Nesse meio, pelo menos assim, né? Em termos de competição e de, sabe assim, aprender com derrota. É mais derrota do que vitória, né? Então, de tudo que você falou 2 coisas muito interessantes. Aprender com derrota e é mais derrota do que vitória. Se você pegar ao longo da carreira de qualquer piloto, salvo Max Verstappen, Hamilton, enfim... as exceções. Ayrton, exatamente. Aqueles que aparecem a cada 10 anos, mais ou menos, todo mundo perde mais do que ganha. Só que cada vez que você ganha, conta como 10 derrotas, conta como 20 derrotas. Todos que acumularam atrás. Isso. A satisfação que você tem e aquela sensação de, nossa, eu consegui ganhar, sabe? Eu lutei para isso e consegui chegar naquilo que eu tanto sonhava. Então, você meio que esquece todas as suas derrotas. E quando eu falo derrota, não é que você chegou em último, mas é só você não também ganhar, né? não ganhar. Você também considera terminar num ótimo 4º lugar, num ótimo 3º lugar. Se você for analisar friamente, é uma derrota. E na vida de qualquer piloto, com certeza você mais perde do que ganha se você for colocar todas as largadas que ele fez ao longo da carreira. E ainda nesse assunto, você acha que, por exemplo, o brasileiro... Eu não sei se isso é uma questão do brasileiro, porque adoram falar isso, né? Que o brasileiro não respeita os ídolos, ou assim, não valoriza aquele cara que, pô, sei lá, um Barrichello da vida, né? Todo mundo tem uma zoeira em relação e tal.
Você acha que o brasileiro é mais assim mesmo? Só importa a vitória, o quarto lugar não é legal? Ou, sei lá, chegar na Fórmula 1 já é uma coisa assim, muito difícil, né? A ser valorizado. É, Você acha que o brasileiro realmente não valoriza isso? É só a vitória mesmo? Ou lá fora também é a mesma coisa? Acho não, tenho certeza. É, eu acho que é relativamente claro, até parte de uma, acho que cultura brasileira, né? Para tudo, né? Não só no esporte, né? Então, do mesmo jeito que pode ser prejudicial ao esporte, por outro lado, esse exemplo que você está dando, às vezes pode ser bom, né? Porque o brasileiro tem aquela facilidade de virar a chavinha muito fácil. Então, ontem ele teve um dia péssimo, hoje ele teve um dia ótimo, Uhum. ele esquece completamente o dia Sim, péssimo que é. ele teve. E, por um lado, isso é bom, por outro lado, isso é ruim, porque acaba não valorizando as pessoas que realmente correram, que realmente foram lá para fora, realmente deram o máximo deles e conseguiram ter muitos resultados expressivos. Só que para o brasileiro só importa ganhar. Uhum. Se você chegou em segundo, você perdeu. Exato. Você não terminou em segundo. Exato. Então, eles meio que te categorizam ou te carimbam como o primeiro perdedor. Uhum. Uhum. Acho que a gente ficamos um pouco mimado nesse sentido, né? Sei lá, a seleção é 5 vezes campeã, então, pô, é o melhor, vai ser sempre o melhor, e não é assim, né? Às vezes, pô, os outros chegam, fica difícil, é a mesma coisa, né? Tivemos 3 campeões mundiais aí, com alguns títulos cada um, acho que 3 cada um, né? Eu acho que o O- Nelson o- teve 2. Não, 3. 3. Três. Os 3 foram tri? Não, o Nelson 3, o Ayrton 3 e o Emerson 2. Dois, o É. Emerson foram 2. Então, sei lá, acho que ficaram mal acostumados também, né? Não sei. Aí sempre teve alguém aí. Então Sempre teve o tinha Emerson, alguém, depois teve o Nelson, aí depois teve o É. Ayrton, aí... Então, eu acho que isso que você acabou de falar é bem interessante, porque o Emerson foi na década de 70, o Nelson foi na década de 80 e o Ayrton foi final de 80 para 90, mas a gente pode dizer que foi na 90, década de 90. Só que vamos voltar desde o começo. O Emerson, ele chegou na Fórmula 1 muito rápido. E quando ele ingressou na Fórmula 1, logo no começo, ele já teve muito sucesso na Fórmula 1. Ok, ele não foi campeão do mundo no primeiro ano dele, mas ele teve um sucesso imediato, praticamente. Então, se você pegar, sei lá, final de... Vai, se você pegar de 71 em diante, até 75... o Emerson ou estava ganhando um título mundial ou estava terminando em segundo, que ele foi 2 vezes vice-campeão do mundo. Só aí é meia década que praticamente a gente está falando. Daí vamos passar daí para a década de 80. Com todo o sucesso que o Nelson teve, também foi mais ou menos a mesma coisa. Se ele não estava sendo campeão do mundo, ele Tava na briga. ele estava na briga, ele estava próximo. Então, é praticamente outra década. Brigou com o Ayrton no final, né? Brigou com ele no final. E depois a Ayrton, a mesma história. Então, o brasileiro acostumou a qualquer ano que eles estavam assistindo a Fórmula 1, entre década de 70, 80 e 90, ou estava em primeiro, ou estava em segundo, ou estava entre os 3, 4 primeiros. Então, parece que ficou natural aquilo lá. E de uma certa maneira, acabou virando uma obrigação. Se você não estava mais ou menos no mesmo standard, por um motivo ou outro, você tinha que fazer exatamente as mesmas coisas, ou parecido que um Ayrton, um Nelson e depois um Emerson fizeram. Se você não estava no mesmo nível, estavam te taxando legal. Não, legal pra caramba. E o Rubinho que herdou a pressão nossa, toda, imagina né? o De peso, continuar Exato. Coitado. Ele deve ter sentido um peso absurdo. E aí depois, você terminou o kart na Europa, enfim, correu as coisas, você voltou pro Brasil e fez Fórmula Ford aqui. Eu fiz Fórmula Ford aqui. E já começou bem, né? Você foi segundo no primeiro ano. Fui segundo, eu perdi pro Fogaça no primeiro ano, não pro Fabinho Fogaça, que é filho do Fogaça, eu perdi pro Djalma Fogaça no primeiro ano, inclusive manda muito bem.
E a gente foi brigando até praticamente a última corrida. Na verdade, eu acabei marcando mais ponto que ele no campeonato, só que daí tinha que fazer 2 ou 3 descartes, e daí eu perdi no descarte. Ah, caramba. Porque a minha média tinha sido melhor que ele. Ele tinha tido resultados, eu acho que ele ganhou mais corrida que eu. Acho que aquele ano eu ganhei 3 corridas e ele deve ter vencido 5 corridas. Então, na hora do descarte, eu acabei perdendo. Ele foi campeão de estoque, não foi o Djalma, não? Não lembro. Eu já estava. Porque quando ele começou a correr de estoque, eu estava direto entre Europa e Estados Unidos e eu não estava acompanhando aqui, mas ele acabou voltando voltando para o Brasil, porque a carreira dele como piloto de Fórmula não decolou lá na Europa, e daí uma das opções para ele era voltar para o Brasil e correr de estoque aqui. E aí você já foi logo na sequência. Ah, não, você fez Fórmula 3 Sul-Americana, que também você foi bem pra caramba, ficou em terceiro. E aí, em 90, você fez Fórmula 3 Sul-Americana junto com a Fórmula 3 Britânica. E aí você foi campeão da Sul-Americana e quarto na Britânica. Que foi meu ano de estreia lá na Europa. Eu nunca tinha tido nenhum contato lá na Europa, e o primeiro carro que eu corri foi um carro de Fórmula 3, lá na Fórmula 3 inglesa, que naquela época, hoje em dia tem tanta Fórmula 3, né? Tem uma por país. Então, é Europa, regional, é FIA, é regional, enfim. Mas naquela época a Fórmula 3 mais forte que existia no mundo era a Fórmula 3, britânica, e isso meu pai sempre foi muito, até taxativo. Ele falou: você vai correr no mais difícil, você vai fazer o mais difícil para você aprender, para você estar o mais preparado possível para o dia que você entrar na Fórmula 1. Ou tentar entrar na Fórmula 1. E que equipe você andou na Fórmula 3? Na West Surrey Racing. Então, que foi o Ayrton, o Maurício Gujalmin, eu, o Rubinho logo depois. Entre os brasileiros que passaram por lá, provavelmente deve ter sido outro que eu estou esquecendo no meio do caminho, mas a West Surrey me ensinou bastante. O Dick Bennett, que era dono lá da equipe, ele era muito metódico. Inclusive, até quando eu estava correndo, até 2019, quem me ensinou a fazer todos os mapas de pista, enfim, assim que termina o treino, e daí você tem que preencher aquele mapinha, foi o Dick que me ensinou, e tudo que ele me ensinou, isso foi em 1990, eu implementei até o último ano que eu corri. Então, eu sempre dividia a curva entre turn-in, mid-corner, exit. Então, os meus mapas, se você acompanhar ao longo da minha carreira inteira, eram todos exatamente iguais por causa do Dick Bennett. Ele era dono dessa equipe de Fórmula 3. Que ele era dono dessa equipe de Fórmula 3, e naquele ano ele foi engenheiro do meu carro também. E o Rubinho, ele estava uma categoria abaixo, ou vocês andaram juntos? Não, eu sou um ano mais velho. velho. Um ano e 3 meses, eu acho, mais velho que o Rubinho. Então, eu sempre... a gente correu de kart junto, daí, como eu sou mais velho que ele, eu comecei a correr de carro um ano antes que ele. Então, daí criou-se aquele degrauzinho entre eu e ele, que eu estava sempre um ano na frente, e a gente foi se encontrar de novo só na Fórmula 1. Mas entre Fórmula 3, na época era Fórmula 3000, tudo isso daí, a gente sempre correu em anos distintos. Não, você fez Fórmula 3 britânica um ano, depois você fez Fórmula 3000 direto. Daí eu fui para a Fórmula... que hoje em dia é a Fórmula 2. É a Fórmula 2. Isso. E aí você foi campeão no primeiro ano. Eu fui campeão no meu primeiro ano. 2 vitórias, 3 P2 e 2 P3. E 4 poles. A gente puxou sua capivara aqui, você correu de tudo, né? É impressionante. É chocante, assim, o tamanho da... Parece... não, eu fiquei até com preguiça de ir até o final. Pô, é possível. Fala isso que você ficou com preguiça, que vai falar que eu sou velho pra caramba. Não, pô, você é rodada, é diferente. A Fórmula 3 você bateu roda com o Zanardi, que foi segundo, foi vice-campeão. Fórmula 3000. Na Fórmula 3000, E aí você foi pra Macau também. Nossa, esse ano, em 1991, foi pra Macau. Loucura, eu não imagino. Terminei em terceiro. A minha primeira visita lá em Macau, acho que foi o Jordi Genet que ganhou. O Coulthard chegou em segundo e eu cheguei em terceiro.
Cara, não imagino como era em Macau nessa época. Eu fui pra Macau em 2017. É a mesma pista, assim. aquela pista lá. Deve ser sempre, não tem pra onde fugir, deve ser o mesmo Não tem traçado. muito para onde fugir. De É. repente eles mudaram um pouquinho o ângulo de uma curva, uma freada, alargaram, diminuíram, talvez colocaram uma chicane aí, mas o básico, a pista, Com Macau, certeza de pista de rua, uma das melhores pistas de rua que eu joguei em toda a minha vida. Cara, é unânime essa opinião. Não, é muito legal, muito, muito legal. Eu gostava muito de Mônaco também, só que Mônaco, a volta é bem menorzinha. menos, menos foda, mas desafiadora. menos desafiadora, né? O que era mais difícil de Macau era, como a volta era pelo menos na minha época, era 2 minutos e 20, 22, 23, mas era bastante tempo. Daí você abria a volta e você sabia que, o pneu, na hora da classificação, ia ser, óbvio, a hora que ele estava na temperatura ideal, ia ser 2 voltas no máximo. Talvez 3 voltas, mas ia ser uma voltona bala. Daí você abria a volta, daí você fazia a primeira curva bem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A hora que chegava na curva 16, 17, que você sabia que você já tinha andado 3/4 de volta, ao mesmo tempo ia subindo, ia dando aquela pressão dentro de você que você fala, não posso errar, não posso errar, mas ao mesmo tempo você tem que estar no limite, porque se você não estiver no limite, você não ia classificar bem. Então você não podia vir muito conservador. Daí eu lembro as últimas 2 curvas lá em Macau, que eram curvas relativamente rápidas, né? Voltando para o box, eu falava, agora falta 2 curvas, falta uma curva e eu não posso errar. Daí terminava a volta. A hora que você passava na linha de chegada, dava um alívio. Só sai um peso. Um peso gigantesco. Parecia que um elefante tinha saído das suas costas. Mas como que era ir, assim, 91, como que era ir pra Macau? O que você não tinha telemetria, você não tinha nada? Era sentar no carro e guiar? Ou já tinha alguma coisa? Não tinha, porque a telemetria começou a aparecer, se eu não me engano, quando eu fui correr de 3.000. Até aí eu não tinha tido contato com telemetria. Era mapa. Era mapa, giro. Total. Então a gente colocava muito giro do motor, né? Óbvio, quanto mais giro você estava no final da reta, mais rápido você estava chegando. Então a gente colocava giro de motor saindo de algumas curvas pontuais, algumas curvas importantes lá no circuito. Então, aqui eu saía a 5.700. Aqui eu saía a 5.300. Caramba. Daí eu cheguei no final da reta, eu acho que era mais ou menos isso, a 7.000, a 6.800, aqueles motorzinhos de Fórmula 3, eles não giravam muito. Então, a 7.000, a 7.200. Então, era mais ou menos isso, aliado ao fato que você estava fazendo o seu mapa, então você sabia quando o carro estava um pouco melhor, pior, e também o que a gente tinha lá na Inglaterra, não, para Macau não teve, mas lá na Inglaterra tinha uma pessoa que trabalhava lá para o West Surrey Racing que ele só fazia split de miolo de pista. Então, a hora que o Christian saía, por exemplo, às 11 horas da manhã testando, ele marcava lá no caderninho dele, 11:02, saiu do box. Daí, nesse run de 4 voltas, o teu split mais rápido foi 33 segundos, o tempo do miolo. E daí, quando terminava a volta, sei lá, dava 1 minuto e 10 mais ou menos. Daí, a hora que terminava o treino, ele voltava para o caminhão e ele falava, às 11 da manhã você fez esse split aqui nesse miolo. E daí, o Dick olhava o que a gente estava usando de regulagem para aquela hora que eu saía, às 11:02 da manhã. Então, ele chegava à conclusão que, essa mola funcionou melhor aqui no miolo, então você ganhou tempo nessa parte da pista, mas você piorou lá no outro. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia. Ia juntando toda a informação para chegar à conclusão de... Era físico o negócio, literalmente. Físico. Você tinha, eu diria que 20% da informação que você tem hoje em dia. O resto era feeling. No máximo 20, né? Era feeling, tanto feeling. Você tocou em outro ponto bem importante. Eu tenho dificuldade, hoje eu nem preciso mais,
eu sempre tive dificuldade. Eu peguei simulador, acho que nos últimos 3 anos da minha carreira, mais ou menos, mas simulador é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque eu aprendi a guiar com o feeling, aquilo que eu sinto nas costas, ahm, G lateral, pescoço, tudo, e é isso que me dá tentar guiar um carro numa finesse absoluta. Uhum. Ao contrário, eu vejo a molecada hoje em dia guia tudo com os olhos. Uhum. Ninguém mais guia com. Ah, Uhum. não, você entra dentro do carro, o carro escapou um pouquinho de traseira, mas tudo bem, você corrige aqui. Opa, não é bem assim, Não. porque para mim, quando escapava de traseira, por exemplo, eu sentia nas costas e daí tinha outra parte do meu corpo que dizia: Uhum. ou eu acho melhor você tirar o pé, porque senão vai dar merda aqui no meio do caminho. E hoje em dia eu fico impressionado com a molecada que eles sentam no kart ou mais carro, né? Por causa por exemplo, horas de, sei lá, simulador. Então, eles sentam no carro e eles, não, você faz assim, assim, assado, não tem, é tudo muito fácil para eles. E eu acho que o simulador te ajuda, acelera o teu processo de aprendizado. E eu acho que, de uma certa maneira, dá uma. Como que eu posso dizer? Dá uma nivelada por baixo. Porque hoje em dia, na minha opinião, tem muito mais piloto rápido do que se voltar na década de 90, na década de 80, 70. Porque como você não tinha um simulador, você não tinha você não tinha como aprender. Então, Uhum. ou era algo que você tinha que ter dentro de você, ou Tinha que ser um instinto tinha que mesmo. ser um instinto, ou senão you're not gonna make it, Uhum. entendeu? Era um instinto, não era uma Não ia técnica. rolar, exatamente. Hoje em dia você consegue desenvolver essa técnica, você técnica. consegue aprender e você consegue virar um piloto rápido. Daí eu já sei, você vai fazer a segunda pergunta para mim. Então por que todo mundo não é campeão do mundo? Porque além do rápido, que a maioria dos pilotos tem hoje em dia, falta aquele diferencial que tem entre o cara que é campeão do mundo e o cara que não é. Uhum. Uhum. E o carro também, hoje é muito mais, assim, o carro é muito mais importante do que o, não importante, mas hoje o carro faz mais diferença do que fazia antes. Eu digo assim, a tecnologia que tem hoje, a diferença entre um carro e o outro, ou sempre foi meio assim? Tipo, na época, o que eu digo assim, na época, antigamente, o piloto fazia mais diferença do que faz hoje. Ahn, eu acho que o piloto sempre vai fazer uma diferença. De repente, aquela época, talvez um pouquinho mais, porque você tinha menos informação, você tinha menos dados, né? Então, Era mais no feeling, aquilo que era você tava mais no falando. feeling, e daí 90% das modificações que você fazia no carro, você fazia baseado naquilo que o piloto estava te falando. Hoje em dia, por exemplo, você vai para um final de semana de Fórmula 1, os runs que você vai dar já vem tudo certinho. A gente vai sair, a gente vai dar 2 voltas, vai parar, vai dar asa dianteira, vai não sei o que. Mas Vai pôr calma. 2 quilos de gasolina. Vai Exatamente, a gente vai pôr 10 quilos de gasolina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, parece tudo muito robótico hoje em dia, ao contrário daquela época. E eu atrelo muito acho que uma comparação que dá para fazer é, a gente ouviu muito essa terminologia do futebol brasileiro, futebol arte, futebol isso, futebol aquilo, que tudo bem, tinha um talento gigantesco de todos os jogadores, né? Mas o futebol arte funcionava na década de 70, talvez na década de 80, daí à medida que foi passando para um futebol muito mais porrada, um futebol muito mais agressivo, de correr, tático, tudo, o futebol arte do Brasil ele foi sumindo. E ou o brasileiro mudava a maneira dele de jogar, ou senão ele não ia mais conseguir ter resultado. Então, eu acho que nesse aspecto, o automobilismo era um pouco assim, era muito mais um negócio de feeling, muito mais artístico, você tinha dentro de você ou você não tinha. Hoje em dia mudou um pouco, é claro que você tem que saber o que está fazendo dentro do carro, você tem que guiar, só que você tem auxílio de muita informação que a gente não tinha naquela época.
Uhum. E até esses modos, assim, por exemplo, você pega um volante de hoje em dia, um volante de antigamente, o que tem de botão hoje, de Não, modo Antigamente aqui, não tinha, né? O volante de hoje em dia é o painel do carro, né? Imagina, o meu primeiro carro de Fórmula 1 tinha o, o não, tinham 2 botões no volante. Eram 2, era o rádio e o botão de água, que era uma bombinha de que água, ninguém usava porque ficava fervendo, não era isso? ou a maioria das vezes quebrava. Então você acabava não usando de qualquer jeito. Mas era o botão lá daqueles guichinhos de água e era o botão do rádio. Mas nada, não tinha mais nenhum botão no volante. Câmbio H. Câmbio H. O meu primeiro carro de Fórmula 1 foi câmbio H, o segundo foi sequencial e o terceiro Borboleta. era paddle shifter. Uhum. Então, aí você saiu de Macau, você pulou pra Fórmula 1 direto, né? Você foi campeão da Fórmula 3000 e você foi pra Fórmula 1, que foi esse ano da Lamborghini, com a Minardi. Que foi o ano da Lamborghini com a Minardi, exatamente. Como que foi a entrada na Fórmula 1? Quando que apareceu a oportunidade? Foi depois de ser campeão? Foi durante o campeonato? Apareceram algumas oportunidades durante o campeonato, mas o meu pai sempre bateu na tecla, vamos até o final, você está indo bem, a gente vai disputar esse campeonato até o final. E eu acho que isso fez toda a diferença Mas apareceu a no mundo. oportunidade pra você sair da Fórmula 3000 para ir pra Fórmula 1 no meio do campeonato, é isso? Eu tive uma oportunidade lá com a Footwork, e daí o carro que o Schumacher guiou em Spa aquele final de semana lá de Jordan, eu quase guiei aquele carro. Então, meio que negociando, eu lembro da gente negociando na terça-feira, né? Porque tudo aconteceu com o Gachot, eu acho que foi eu não lembro, mas acho que foi terça que ele foi preso. Uhum. Daí tinham que colocar um substituto, tinham que resolver alguém, mas eu lembro que começou, assim que ele foi preso, começou o cara toda a foi negociação. Foi preso o piloto? Quem foi preso? Não, mas foi porque acho que ele teve um problema com um taxista em Londres. Tá, uma confusão de... Não, foi uma confusão de trânsito. E daí ele na época tinha aquela bisnaguinha de gás que chamava, acho que Defenol, alguma coisa que você usava para se proteger contra algum ladrão, alguma coisa. Então era meio que um spray de pimenta. Um spray de pimenta. Exatamente. Daí, acho que na hora dele discutir com o taxista, ele jogou. Eu não lembro direito como é que foi a história, mas ele foi preso por causa disso. Quando ele foi preso, até tirarem ele da prisão, ele ia perder a corrida de Spa. E daí, quando ele perdeu o fato de ele perder a corrida de Spa, tinham que colocar outro piloto lá na Jordan para acelerar aquele final de semana. Então. A gente estava, eu lembro da gente, o Paul Jordan, irmão do Ed, trabalhava lá com ele, então a gente estava falando muito com ele, com o Ed, óbvio. E daí na hora o Schumacher corria pela Mercedes, de Grupo C naquela época. Ele corria de Fórmula 3000 japonesa, eu estava correndo de Fórmula 3000 lá na Europa, o Schumacher estava correndo no Japão. E daí a Mercedes fez um checão gigante lá pro Ed, o Ed sendo o Ed. Uhum. Eu não preciso entrar em detalhes, o cheque que a Mercedes conseguia fazer era bem maior do que o nosso, né? E daí Lógico. o Schumacher acabou entrando em Spa, e guiou, e daí aquilo mudou a carreira dele inteira, porque na primeira corrida dele de Fórmula 1, sendo que ele tinha dado 10, 15 voltas em Silverstone e ele foi para Spa, ele terminou ele classificou entre os 10 primeiros, daí o carro quebrou logo depois da corrida, mas isso daí com Foi a certeza... Mercedes que pagou o primeiro fim de semana do Schumacher na Fórmula 1. Foi a Mercedes que pagou o primeiro final de semana do Schumacher lá na Fórmula 1. Mas qual que era a relação deles? Porque depois ele entrou pela Benetton, né? Depois, assim, a temporada inteira, primeiro foi pela Benetton, não foi? Então, mas o Schumacher estava correndo de Grupo C pela Mercedes naquela época. O que é Grupo C? Grupo C era uma categoria de esportes protótipo, que os carros andavam praticamente a mesma coisa que andava um carro de Fórmula 1, e era uma categoria que o Bernie não gostava, porque ela estava quase fazendo frente para a Fórmula 1. Então, tudo que as montadoras, a categoria em si crescia,
o Bernie tentava puxar o freio de mão, porque é claro que ele não queria ninguém competindo com a Fórmula 1. Mas os carros eram fora do comum, eram bem, bem legais. Mas aí a Benetton não tinha nada a ver com a Mercedes. Não, a Benetton não tinha nada a ver com a Mercedes, mas a Benetton não tinha entrado na vida do Schumacher ainda. Então, como ele teve uma estreia tão boa de Jordan, daí o Flávio virou e falou assim, não, precisamos pegar esse cara. Não só o Flávio, mas também o Willy Weber, né, na época, que era manager lá do Schumacher. É claro que ele tentou o melhor possível para o Michael e o melhor possível que ele conseguia num espaço de tempo tão curto lá naquela época era colocar o Schumacher lá na Benetton. E daí, se eu não me engano, acabou juntando com o fato que a Benetton, não sei porquê, estava descontente com o Moreno na época, daí... Enfim, foi um rolo de Fórmula 1. O Moreno tinha contrato, claramente ele tinha contrato com a Benetton até o final do ano. Eu acho que o Flávio pagou uma multa para ele, colocou ele para o lado e daí enfiaram o Schumacher e daí o resto virou Você e o história. Schumacher entraram no mesmo ano? Não, o Schumacher entrou 6 meses antes. Ou, sei lá, alguns meses antes. Ah, tá, entendi. E daí quando ele foi para a África do Sul em 92, que foi a minha estreia na Fórmula 1, ele já tinha feito algumas corridas lá na Benetton. Aí você esperou acabar o campeonato de Fórmula 3000 para escolher a equipe, ou enfim, para você assinar com a Minardi? Escolher entre as poucas opções que tinha, né? Era mais ou menos isso, e daí acabamos indo. A mesma teoria que meu pai tinha usado do Beetle Parilla do Mundial de kart. Até o final. Não, acabamos indo meio. Mais tradicional, no mais certo. No mais certo. Enfim. A outra opção era de March, que era a ex-Leyton House. O Sr. Akagi, se eu não me engano, tinha acabado de ser preso lá no Japão, que era o dono lá da Leyton House. Então, a Leyton House, apesar de ter um carro muito bom, era desenhado pelo Adrian Newey, eles estavam muito ruins de grana, praticamente. E daí, de novo, a Mercedes ajudou o Karl Wendlinger, aquele ano, a ir para a Leyton House. Por que eles estavam fazendo isso? Porque em 93, não sei se vocês lembram, vieram com a Sauber. A Sauber parte da Sauber, era bancada pela Mercedes. Então, eles estavam ajudando esses pilotos alemães para, eventualmente, se a Mercedes voltasse para a Fórmula 1 lá naquela época, trazer todos os junior kids dele, né? Colocar a molecada que eles ajudaram ao longo da carreira dentro de um carro de Fórmula 1. E aí a Minardi foi o que seu pai ficou mais confortável? Foi que meu pai ficou mais confortável, a opção conservadora, mais certa. E a história da Lamborghini com a Minardi foi ao mesmo tempo? Foi porque a Minardi perdeu o motor Ferrari, e daí a outra opção era ir de motor Lamborghini. E daí eles acabaram acertando lá com a Lamborghini. A Lamborghini perdeu. A Lamborghini talvez tenha oferecido algo um pouco melhor para a Minardi, ou de repente a Minardi não tinha nem grana para pagar tudo que precisava pagar para a Ferrari, então por isso que eles perderam Ferrari, porque em 91 eles correram de Ferrari, e daí em 92 eles foram de Lamborghini, em 93 a gente foi de Cosworth, e daí em 94 eu corri de Footwork Arrows. Eu vi uma curiosidade desse motor da Lamborghini quando eu visitei a fábrica lá, que eles usaram esse motor, acho que 2 desse motor num barco, e aí bateu o recorde mundial de velocidade, alguma coisa assim. Então, o mesmo motor de Fórmula 1 era um motor marinizado para usar no Campeonato do Mundo de offshore. Isso. E daí eles usaram lá no barco, conseguiram desenvolver esse motor para fazer as competições lá de barco. Meu pai, inclusive, acabou andando naquela época, mas era bem perigoso. Inclusive, várias pessoas acabaram perdendo a vida em acidentes, de acidentes náuticos das corridas de offshore, Pironi sendo um deles.
e o Stefano Casiraghi também sendo outro, se eu não me engano, entre alguns outros, né? Caraca. E aí o Zanardi, ele andou com você esse ano, esse primeiro ano, 92, porque eu vejo que das 16 corridas, você correu 10, aí DNQ, né, did not qualify em 3 e não participou de 3, que aí o Zanardi entrou e também DNQ, did not qualify. O motor, pelo visto, provavelmente era horrível. Não, tinha algumas corridas que a gente ia que o carro realmente estava ruim, a gente não era rápido o suficiente. O DNQ era o quê? Tinha muito carro no grid e só classificava alguns? Não, eu cheguei a correr com 34 carros, Caralho. tinha pré-classificação, Nossa. então até mais, acho que 36 carros. Daí tinha a pré-classificação, daí da pré-classificação ia para a classificação, Uhum. e daí da classificação largavam 26 carros. Não, era um mundo completamente diferente do que é hoje em dia. Eu acabei sofrendo um acidente em Manicure, eu quebrei a minha terceira e quarta vértebra, então por isso que eu só corri as 10 tá, corridas, e entendi. daí eles chamaram o Zanardi para correr no meu lugar. Devo admitir que eu voltei um pouco cedo, eu não estava forte o suficiente, eu ainda não estava preparado. Em Spa eu não classifiquei, mas porque choveu no segundo dia. Se não tivesse chovido, provavelmente eu teria entrado na corrida. Mas em Monza, que foi a corrida seguinte, eu ainda não estava legal para andar em Monza. Eu não classifiquei. Eu não fui rápido o suficiente. Daí eu fui para Estoril. Eu acho que eu classifiquei no limite, larguei em último, se não me engano, último ou penúltimo. Fiz o grande prêmio inteiro. E daí, só o fato de você fazer o grande prêmio inteiro, parece que virou uma chavinha. Voltei. E daí, logo depois de Estoril, teve um teste de 3 dias, era um teste de pneu. Fui bem pra caramba lá no teste de pneu. Na corrida seguinte, eu fui pro Japão e marquei meu primeiro ponto na Fórmula 1, que era só até o sexto. E foi o único ponto da Minardi naquela temporada. E daí, ironicamente, acabei salvando a equipe naquele ano, porque eles ganharam muito dinheiro. Acho que era da Foca, né? Lá eu não lembro se era da. Não, acho que era da FIA ainda, porque eles terminaram entre os 10 primeiros lá no Mundial de Construtores. Uhum. E a sua época na Fórmula 1, desde o começo, você chegou empregado na Fórmula 1 ou no começo você dependeu de de arrumar um budget, arrumar um patrocínio, alguma coisa assim? Porque sua carreira foi ótima, né? Você foi campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, então teoricamente não precisaria. Mas você já chegou recebendo salário na Fórmula 1? Não, eu recebia salário. Por menor que seja, mas. Não. Eu recebia da Minardi, mas eu tive que levar um budget para poder entrar lá na Fórmula 1. Mas é como todo piloto fazia naquela época. Eu acho que as exceções começaram agora, mais recentemente. Você pegar um Verstappen da vida, Hamilton, mas de uma certa maneira também. Vamos usar o Hamilton como exemplo. Daí você fala, mas ele nunca pagou. Lógico que pagou. Alguém pagou, alguém fez o cheque. Quem fez o cheque para ele chamava-se Ron Dennis, exatamente. Então, a McLaren pagou desde quando ele corria de kart. E daí, ao longo da carreira dele, foi pagando Fórmula 3, Fórmula 2, até ele chegar na Fórmula 1. O mesmo caso, o Max. Talvez tenha sido o Jos logo no começo, quando ele começou a brincar de kart. O dele foi tão rápido que. Exatamente, mas a hora que viram que ele tinha jeito para coisa, o pessoal lá da Red Bull assumiu e daí eles foram pagando tudo até a hora que ele chegou na Fórmula 1. Foi um ano de Fórmula 3 só. Meio ano, acho que ele nem fez o ano inteiro, sei lá, foi um negócio Foi assim. tão pouco assim? Foi kart, Fórmula 3 e Fórmula 1. Não, eu sei, mas só foi meio ano de Fórmula 3. Não sei se foi meio ano, mas foi um ano que ele. Puta, ele ganhou metade das corridas, a outra metade o motor quebrou, um negócio assim. Ele não foi campeão, ele ficou acho que em terceiro, segundo. E daí já foi direto pra Fórmula 1. E aí foi direto pra Fórmula 1, Toro Rosso, meio ano. E aí entrou na Red Bull e foi campeão, não, né? Ganhou a primeira corrida dele na Red Bull, em Barcelona. Contou com uma sortezinha, mas, porra, que loucura, né? Loucura. Foi em 6 meses o cara tava ganhando corrida já. E ninguém nunca vai bater isso, né? Não. Já pode já dar mais, né? Não dá mais. Carteira. Tem que ter 18 anos. E aí você. A sua carreira na Fórmula 1, como que você resume ela, assim? Porque você teve uma puta carreira antes da Fórmula 1, uma puta carreira depois da Fórmula 1,
Mas na Fórmula 1 você não... é, foi Não, decisão, faltou Não, alguma em alguns coisa? aspectos é até exatamente o contrário. Eu acho que eu desisti do sonho de Fórmula 1 muito cedo. Eu devia ter insistido um pouquinho mais. Daí a gente estava em Monza em 94. E daí toda aquela história toda de um sacaneia o outro por trás. Enfim, típico Fórmula 1 que Sim. todo mundo sabe como é que é. Eu estava conversando com meu pai, eu falei, meu, vamos correr de Indy. Vamos fazer um negócio diferente, a gente corre de Indy uns 2 anos e daí a gente volta para a Fórmula 1. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar o resto da minha vida correndo lá nos Estados Unidos. Tanto que a ideia inicial era, vamos para lá, fica 1, 2 anos lá, e daí, assim que abriu uma oportunidade concreta aqui na Fórmula 1, a gente volta. Porque para 95, o que eu tinha? Eu tinha opções para ficar em equipes médias, mas eu não tinha nenhuma opção para ficar nas equipes grandes. Todo mundo que estava lá nas equipes grandes era tudo contrato enfim, 2, 3 anos. Então, o timing naquele momento não estava funcionando para mim. Por isso que a gente resolveu fazer esse salto para a Indy para eventualmente voltar para a Fórmula 1. Só que daí, 1 ano na Indy, eu quase ganhei Indianápolis. Daí, segundo no primeiro ano. Segundo no meu primeiro ano, aquilo me abriu muitas portas. Eu assinei meu primeiro contrato com a Haas, que foi de 3 anos. Daí eu renovei por mais 2 anos e, sinceramente, a hora que eu olhei para trás, eu já tinha perdido o bonde da Fórmula 1. Então foi mais ou menos essa história. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, se você perguntar para mim o que você se arrepende, eu acho que eu desisti um pouco cedo demais do sonho da Fórmula 1, eu devia ter insistido um pouquinho mais, e resultado, se você for pegar metade, hoje em dia, né? Porque naquela época só marcava ponto até os 6 primeiros, hoje em dia marca até os 10. Se você pegar, eu acho que metade dos meus grandes prêmios, eu larguei 42 ou 43 grandes prêmios, metade dos meus grandes prêmios eu terminei entre os 10 primeiros. Então... Não, mas esse resultado em si é variável, porque depende de equipe, depende de um monte de coisa. É mais questão de decisão mesmo, sabe? Alguma coisa que você... Alguma oportunidade que você teve que você não pegou, sabe? Não agarrou Puta, eu tive final de 94. O que tinha também? Tava na minha mão. Piloto de teste da McLaren. Só que naquela época, um piloto de teste não era, você vai testar, você não tinha garantia nenhuma que você ia correr. E daí, o que você faz? Podia ficar 1 ano parado. Podia ficar. Não, naquela época o piloto de teste andava bastante. Porque você podia testar. Você podia testar toda semana. A gente andava bastante, mas você não tinha nenhuma garantia que você ia correr. E eu vi vários pilotos que ficaram testando. Por exemplo, Pirro. Foi piloto de teste da McLaren durante muitos anos, nunca correu de McLaren. E aí, de repente, você ia ser o piloto de teste, e nunca chegar a correr. E a gente foi um pouco contra isso daí, mas o piloto de teste era de uma situação sólida numa equipe grande. E como não apareceu na época mais nenhuma oportunidade nesse aspecto, de novo, era... sai de uma equipe média para ir para outra equipe média, a gente acabou resolvendo, dando esse salto lá para a Indy, mas sempre com a cabeça de voltar para a Fórmula 1, que acabou nunca acontecendo. Mas você achou que foi bom? Olhando para trás, você achou que foi positivo essa ida? Você foi feliz na Teve uma... você foi segundo na... Então, é muito fácil a gente analisar depois, né? Não, lógico, né? Se a tua vida teria sido diferente, a minha, a tua, engenheiro de obra vida pronta. De todo mundo. Só que eu acho que foi do jeito que foi. Eu fui muito feliz lá nos Estados Unidos. Eu sou fã número 1 dos Estados Unidos, então eu morei muitos anos lá nos Estados Unidos, então tudo isso eu acho que faz parte do pacote inteiro. Ok, de repente você não teve aquele sonho de guiar para uma equipe grande de Fórmula 1 e ganhar a corrida, e mas quem você sabe... chegou lá e ficou 4 anos, pô. Então, mas eu tive o sonho de andar na Indy de uma maneira competitiva, ganhei corrida, quase ganhei Indianápolis, então foi uma carreira
diferente, digamos assim. Que aí você Caramba. fez Índia e depois você chegou a andar de NASCAR até. NASCAR, Aí já foi 2003 já. esse movimento talvez tenha sido, foi no momento certo, porque a Indy estava Aquela briga kart, exatamente. IRL. Então, aí você já está sabendo. IRL, kart, a kart estava collapsing, né? Tava meio que terminando, então eu saí fora da kart no momento certo, só que o ingresso na NASCAR foi bem mais diferente do que aquilo que eu estava imaginando. E tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo da minha carreira era meio que Uhum, jogar fora no lixo. uhum. O É outro primeiro mundo, né? é outro mundo. O Outro primeiro choque que eu tive foi num dos primeiros testes que eu fui fazer. Eu andei, parei no box, daí eu expliquei o que estava errado com o carro, né? Ou aquilo que eu achava que estava errado com Era o carro. oval ou misto? Acho que era oval que a gente estava andando. Mas Ah. eu tinha já Ah, essa experiência de experiência oval por da causa da verdade, Indy e verdade. tudo, então não é que era uma novidade Uhum. para mim. Daí eu expliquei, daí o engenheiro veio, então tá bom, a gente vai trocar amortecedor, barra e mola. Eu falei, como assim é trocar amortecedor, barra e mola? Ah, não, aqui a gente troca em pacotes. Tudo, it's a package. Eu falei, como assim? Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, tudo bem, mas aqui é diferente. Eu falei, ok. Daí eu perguntei para ele, então, se o carro andar mais rápido, foi a mola que fez ele andar mais rápido, foi o amortecedor que fez ele andar mais rápido, ou foi a barra traseira que fez ele andar mais rápido, por exemplo? Ele falou, né, mas é do jeito que a gente trabalha aqui. Então, não só isso, mas uma série de outras coisas. Isso eu trouxe um dos exemplos à tona, né, mas uma série de outras coisas que, opa, o mundo é bem diferente. Por isso que quem tem sucesso na NASCAR começa no quarter midget, daí vai para o midget, daí vai para o short track racing, daí vai para aquilo, daí entra no ARCA, na época era Busch que chamava, para eventualmente chegar lá na Cup. Então, tudo que eu fiz na minha vida, correr de Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000 para chegar na Fórmula 1, o piloto americano faz para chegar na NASCAR. Uhum. É outra carreira. É outra carreira. Só que eu não tive essa carreira. Porque o meu caminho na entrada da NASCAR foi outro. Então, eu acho que esse foi a maior dificuldade que eu tive lá na NASCAR, como historicamente a gente pôde acompanhar. Eu acho que nenhum piloto estrangeiro. Esquece, é isso que eu ia te perguntar. chegou o Montoya foi quem chegou mais próximo, que ganhou no misto, mas eu acho que ele nunca chegou a ganhar no oval. Não, é justamente isso que eu ia te perguntar, Então. porque eu tive uma experiência lá de trabalhar com a NASCAR, né? E, pra estrangeiro eu outro imagino em mundo. 2003. Os caras, hoje em dia, eles já tiram você no meio da corrida, já tira, vai embora daqui. Tem a questão de preconceito pra caramba que eles têm com qualquer tipo de estrangeiro. Como que foi em 2003 você chegar na NASCAR? É muito simples, né? Você pega uma pizza que eles dividem em, sei lá, 40 pilotos, né? Porque lá é muito prize money, né? Uhum. Prize money, bônus disso, bônus daquilo, daí todo o revenue que você faz também vendendo camiseta, chapéu, tudo. Daí eles olham assim para você e falam, por que a gente vai dividir a pizza em mais um pedaço, colocar a 41ª pessoa aqui, então a gente vai ficar com uma fatia menor, e para um estrangeiro, para alguém que vem do terceiro mundo, que não nasceu em Charlotte, não nasceu na Carolina do Norte, não nasceu na Carolina do Sul, enfim, algum lugar lá na redondeza, não faz sentido nenhum. E eu até entendo por que eles fazem isso. Então, vamos continuar com a nossa pizza, o nosso mundinho, e que seja feito assim, dessa maneira. Tanto que o exemplo contrário, quem tentou fazer isso, Jimmy Johnson, e não foi, ele tentou fazer com Indy e com esporte protótipo. E com tudo que ele teve sucesso na NASCAR, imagina, falar o que do Jimmy Johnson? O cara foi 7 vezes campeão da NASCAR, igualando o recorde lá do Petty, igualando o recorde do Dale Earnhardt, se eu não me engano. Putz, não sei. Não sei. Não, eu acho que foi também. Não, pode ser, mas não Então, lembro. Mas, enfim, um dos grandes. Não tem nada para falar lá do Jimmy Johnson. Ele tentou correr de Indy, não teve sucesso nenhum, morreu.
tentou correr de esporte protótipo, também não teve sucesso nenhum. E eu até entendo por que ele não teve sucesso, porque é difícil você fazer essa transição. É outra coisa. Ele não né? teve essa escola, exatamente. Ele não teve a escola de vamos começar aqui aprendendo. Por exemplo, até no final da minha carreira, quando acontecia alguma coisa na pista, o carro está escapando um pouquinho de frente aqui, ou se não choveu nesse momento, será que eu ponho o slick agora? Espero mais um pouco. Eu sempre estava associando alguma imagem que aconteceu no começo da minha carreira. Você sempre consegue relacionar uma coisa com a outra. É por isso que daí surge a palavra experiência. E desculpa eu estar saindo um pouco do tema, mas o Carl Haas, toda vez que eu entrava no motorhome, ele colocava a mão dele em cima do meu ombro, ele olhava assim para mim e falava, nossa, eu adoraria ter o teu corpinho com a minha experiência. Daí eu olhava assim para ele e eu falava, o que esse velho tá falando? Bom, esse velho, com todo o respeito, era meu chefe, né? O que esse velho tá falando, né? E naquela época, quando eu tinha 25, 26 anos de idade, que você não... Primeiro, tua experiência é relativamente limitada, experiência de vida, né? E um monte dela você acaba implementando nas pistas. Com experiência limitada de vida, eu falava, o que esse velho tá falando? Ele não tem ideia que ele tá falando. Porque tudo que passava na minha cabeça era sentar no carro e acelerar. E todos os pilotos, diga-se de passagem, quando tem aquela idade, se sente o super-homem, né? Não vai acontecer nada com você, tá tudo ótimo, você é 10 vezes melhor que todo mundo, mas não é eu pensando assim, eram todos que estavam lá no grid, todo mundo pensa assim. E à medida que o tempo vai passando, você percebe que o buraco é um pouco mais embaixo do que aquilo que você imaginava, né? A experiência é tudo, né? Opa! Qual que foi o ano que você mais curtiu? Assim, em qual categoria era e qual que foi, assim? Só pra finalizar, NASCAR, deve ser uma drena do caralho, assim, guiar esse negócio, não é? Tudo bem, todas devem ser, mas... Você vai classificar você vai classificar lá num super speed, é a coisa mais fácil do mundo, porque qualquer um consegue entrar no carro, fazer flat a volta. Por exemplo, Talladega, a partir da primeira volta que eu dei, como ela é parecida com Daytona, eu já sabia mais ou menos o que esperar, já tinha a mão do carro. Eu nunca fiz uma volta em Talladega sozinho, andando sozinho, sem estar cravado, flat, porque é fácil. Agora, tudo que é fácil na classificação, na corrida, é exatamente o oposto. Então, você vai entrar na curva 1, tá o spotter lá na tua orelha falando too wide, quer dizer, você e mais outro carro do lado. Daí, three wide. Você já começa a ficar um pouco mais apreensivo, né? Que são 3 lado a lado entrando a, sei lá, 200 milhas por hora na curva. Daí a hora que ele fala four wide, you're the middle car, daí daí de novo, tem uma parte do seu corpo que Manda você tirar o pé. Exatamente, começa, ou não, manda o sinal para você poder tirar o pé. Então, de novo, é uma técnica diferente de guiar, é um respeito que você adquire lá na NASCAR. Quando eu fui para lá no meu primeiro ano, você corria com o teu para-choque traseiro amarelo, porque eles colocam... de rookie. Exatamente. Rookie stripes. Daí eu olhava para aquilo lá e falava, rookie? Imagina, eu corri de Fórmula 1, corri de Indy, quase ganhei Indianápolis, enfim, ganhei corrida na Indy, tudo. Eu ainda sou um rookie, é meio estranho, né? Mas é um mundo deles. E eu entendo por que eles fazem isso. Porque era um tipo de condução até para os caras também saberem diferente. Principalmente, né? Você falou da classificação sempre pé embaixo. Onde que tá a diferença de volta? De um carro para o outro? No carro. É no carro, ajuste de carro. É no carro, porque você vem para baixo. O que você faz? Sei lá, você vai classificar lá em Daytona. Você classifica grudado na linha de baixo. Por que na linha de baixo? Que você vai percorrer menos distância. Exatamente. Então, se você classificar perto do muro, você vai andar quase 1 segundo pior. Só de você estar lá em cima ou de você estar para baixo. Então, a única manha, não tem manha. Você passa lá no start finish, a hora que chega na curva 1, teu carro está ok, nem precisa estar ótimo o carro, daí a diferença é do carro bom para o carro ruim.
Mas exatamente essa diferença, porque a aerodinâmica é tudo igual, né? É uma bolha, você não mexe muito a aerodinâmica, ou mexe? Mas daí tem a atitude do carro, tem carro que classifica com a frente um pouco mais baixa, a Uhum, traseira mais uhum, alta, daí você coloca um pouco de ió no carro, enfim, tem um monte de segredinho que uma regulagem faz conversar com a outra. É melhor essa mola com aquela barra, com uhum, aquele posicionamento da carroceria no chassi, então tem um monte de detalhezinho que faz você ter um carro rápido para classificar, mas não necessariamente um carro rápido na classificação é um carro bom na corrida, porque de repente ele é um carro que tem menos downforce, só que é mais rápido em linha reta, então você consegue fazer o tempo rápido, só que daí chega na hora da corrida, você está no meio daquele ar turbulento, uhum, que é uma zona, diga-se de passagem, o carro está mexendo mais, o carro do seu lado está mexendo menos. uhum, O carro do seu lado do seu concorrente está mexendo menos, ele consegue ir para frente. uhum. Você, eventualmente, tem que tirar o pé, porque se você não tirar o pé, você vai rodar e vai causar aquele famoso big one, entendeu? Uhum, Então, uhum. tem todos esses detalhezinhos que fazem uma diferença e o pessoal que está lá, eles sabem fazer isso daí É. direitinho. O cara nasceu naquilo. Aí, voltando pra pergunta que eu fiz, qual que foi, assim, o ano mais, que você mais curtiu, assim, de prazer mesmo? Indy. Indy? Indy de uma maneira geral. Eu acho que eu tinha o lado da tecnologia da Fórmula 1, não era tão avançado Uhum, que nem um carro de Fórmula 1. Os carros eram rápidos, mas tinha aquele um pouco mais laid back americano. uhum, O lado humano era muito melhor. A gente interagia, a interação dos pilotos em si era muito melhor que na Fórmula 1. E o lado que eu curti mais, curti, foi os últimos 7 anos que eu fiz de carreira lá na uhum, IMSA, 6, 7 uhum. anos. Eu lembro quando Você me, destruiu, né? Foi bem pra caralho, foi campeão, ganhou tudo. então, quando me ligaram em 2011, não, o Ian, que foi meu engenheiro, não, ele me ligou em outubro de 2010. Daí ele falou: o que você vai fazer final de janeiro? Eu falei: provavelmente vou tá na praia com a minha filha. Minha filha tinha 3 meses naquela época. Eu falei: eu vou ficar em alguma Uhum, praia com ela. Ele falou: você quer vir correr aqui Daytona com a gente? Eu falei: vamos embora. Não tenho, eu já conhecia ele, já tinha trabalhado com ele. Eu falei: vamos embora. Daí eu cheguei começo de janeiro, que tinha o teste pré-Daytona, que era de 3 dias, começo de janeiro, e daí a corrida era sempre final de janeiro. Daí eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei: eu vou guiar esse carro toda a volta como se fosse a última volta da minha vida. uhum, Com uma filha de 3 vezes. Mas o que eu quis dizer com aquilo, sem nenhuma politicagem, sem uhum, nada, eu vou sentar Curtir. e guiar no limite máximo e curtir. É óbvio que às vezes tem algumas variações, porque iam ter momentos que o carro tá ruim, iam ter momentos que você está andando de pneu velho, você tem que saber andar de pneu velho, segurar uhum, um pouco a uhum. onda, até você estar numa condição um pouco melhor, mas dentro, eu sentado no carro, a minha proposta de estar aqui nesse último estágio da minha carreira, que é claro que eu sabia que era o último estágio da minha carreira, eu já estava Uhum, com 41 anos, uhum, eu não ia voltar a correr de Fórmula 1, é óbvio. uhum. Então, guiar 100% no limite, não importa a condição que o carro está. E eu fiz isso daí nos últimos 6, 7 anos e eu acho que deu certo. Tem alguma corrida que você coloca no top, assim, da sua carreira? Alguma coisa que você falou, meu, a Indy talvez, você chegou em segundo, ou enfim, que se destaca nas suas memórias, assim? É, ah, para isso foi ótima a tua pergunta, mas eu precisaria de um pouco mais de tempo para responder, mas com certeza, Indianápolis, voltando um pouco para trás, Nogarô, quando eu fui campeão de Fórmula 3000, Uhum, aquilo carimbou meu passaporte para a Fórmula 1. uhum, E aquele domingo à tarde, quando eu cruzei a linha de chegada, que eu ganhei a corrida e fui campeão de 3000, tipo,
eu vou correr de Fórmula 1. Uhum. Eu não sabia com quem, eu não sabia se no ano seguinte, mas na hora me deu aquela tranquilidade. Eu vou correr de Fórmula 1 e eu vou conseguir conquistar esse sonho. Uhum. Daí eu acho que vencendo Daytona a terceira vez, porque em 2017 a gente perdeu Daytona 2 voltas no final. Então aquilo ficou entalado na garganta, tanto que a gente voltou para o caminhão e na hora que a gente estava se trocando, a gente falou, bom, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente já estava pensando no ano seguinte, só que você tem que esperar 365 dias para o ano seguinte voltar, com todas as variáveis que pode acontecer com você na corrida. O carro quebrar, alguém bater em você, você errar, você bater em outro carro, ou simplesmente o carro não está rápido o suficiente, que isso também acontece. Terminei em quarto, terceiro, sei lá, terminou em terceiro, quarto, mas você perdeu o Daytona, você não ganhou o relógio. Então, aquilo deu uma motivação muito grande para a gente se preparar para 2018. Daí, quando a gente conseguiu ganhar em 2018, eu não sei também, sei lá, minha filha estava mais velha, então ela já estava entendendo um pouquinho, o papai ganhou tudo, sabe? Eu dei essa alegria para ela, tudo, e ao mesmo tempo foi um alívio, né? Foi... Uau, você perdeu no ano anterior a 2 voltas no final e agora, justo no ano seguinte, na sequência, vocês conseguiram ganhar. Então, isso foi bem legal. Eu tava lá nessa corrida, que eu tava com o Devlin, ele fez lá com a JDC. Ele tava de LMP2, do carrinho amarelo lá, que foi legal pra caralho. Então, acho que foi uma das primeiras corridas dele. Foi a primeira dele. A primeira de endurance dele. Foi. Primeira 24 horas que ele fez. Mas ele tava fazendo Indy Lights. Né? Não, ele tava indo pra Fórmula 3. Não, então foi muito antes. Foi 17 para 18. Não, foi lembrei, a primeira coisa de endurance dele. Lembrei. Agora lembrei. Foi animal. Ele chegou, acho que na geral, em sexto. Mas que, puta, foi um puta final de semana. Foi legal pra caralho. Eles conseguiram administrar bem a gasolina. A gasolina acabou... Ele passou a linha de chegada, a gasolina acabou faltando 3 curvas. Nem conseguiu chegar no box. Foi esse ano que você ganhou. Foi legal pra caralho. Puta experiência. 24 horas é muito louco, né? É louco, porque tem uma mistura de tudo. Tem uma mistura de você ser rápido, você ter que ser conservador, agressivo. Tem que descansar. Tem que descansar, você tem que estar descansado. Apesar que você não dorme, mas pelo menos mentalmente você repousa, né? Desconecta. Desconecta, exatamente. Ótima terminologia que você usou, mas sempre perguntam para mim, né? Mas você dormia? Não, eu nunca consegui dormir, mas só o fato de você estar... sei lá, 1h30 deitado lá no motorhome, meio que desconectado, isso te ajuda a você voltar para o carro a próxima vez, em 3 pilotos, dependendo de quanto você vai guiar, mas você guia no mínimo 3 vezes, talvez até 4 vezes, e com certeza os 2 piores stints são os últimos 2. Os primeiros 2 são bem mais tranquilos, porque você está fresco, né? Geralmente você guia no começo da corrida, ou sei lá, vamos supor que você for o segundo piloto a guiar, mas daí você guia de novo no começo. Você guia à noite, daí onde o bicho começa a pegar é meio que de madrugada, quando às 3 horas da manhã batem na porta lá do motorhome e falam, opa, é a tua vez. A minha vez para o quê? Você tá meio que... Você tá dormindo, mas você tá... A adrenalina já foi embora. Isso, exatamente, a tua vez. Daí... Tem até um clássicozinho. Dá um tapinha na cara. Tem aquele pilar lá de Daytona, né? Que mostra aonde... a posição. Sim. A posição que você tá, de acordo com o número lá do teu carro. Então, sempre quando batiam lá no motorhome, a primeira coisa que eu fazia, eu dava uma olhadinha assim, lá no pilar, só que eu tinha até medo de olhar, né? Porque você tá ansioso para olhar, mas você tem o medo de... Você vai olhando assim... Não acha. Porque... E daí você fala, puta, que merda que aconteceu. Mas essa não acha. Eu acho que eu passei 2 vezes ou 3 vezes no máximo. Sempre era acha. Na parte mais de cima, então... Não, Cris, eu vou encerrar aqui. Só queria te fazer uma última pergunta que veio na minha cabeça agora. Você teve interação com o Senna? Porque foi nessa época, né? Você entrou na Fórmula 1 em 91. Foi 91? 92. Você teve alguma interação com ele? Como foi, assim?
Tive. Tipo, de alguma ajuda, ou ele te dá uma atenção? Não, tudo sempre que. Bom, inclusive bastante na época lá do seu pai. Então, teu pai ia acho que para todas as corridas, inclusive. Então, eu estava direto com ele. Eu acho que, de uma maneira geral, tanto para mim quanto para o Rubinho, o Ayrton sempre tentou ajudar se a gente tivesse alguma pergunta. É óbvio que a gente estava em dois momentos distintos das nossas carreiras. O Ayrton estava no auge, eu estava começando na Fórmula 1. Então, ele nem se sentia ameaçado e nem era ameaçado por mim, justamente pelo fato que a gente estava em momentos completamente diferentes. Mas tudo que eu precisei de ajuda dele, eu sempre perguntei e ele sempre me ajudou, sempre deu conselhos, sempre procurou tá próximo para tentar acelerar o processo de aprendizado. Entendi. Tem alguma pergunta a mais? Pô, eu teria milhares. Não, manda aí mais uma, duas. Não, sei lá, mais assim, de falar da Fórmula 1 de hoje, assim. De como mudou e assim... Quem que você acha que vai pra Mercedes? Alonso ou Sainz? Eu tô nessa também, mais pra Sainz. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho uma sacanagem colocar o Alonso, mas eu adoraria ver. Eu também. Eu adoraria ver. Se a Mercedes tivesse com carro competitivo, né? Sim. Porque se tivesse 6 por meia dúzia que tá entre Mercedes e Aston, dá na mesma. Sinceramente, o que eu mais adoraria ver, para dizer a verdade, é o Alonso sentado do lado do Max. Eu acho que na classificação ele ia ser mais lento que o Max, mas eu acho que na hora da corrida, não sei, ele ia jogar um pouco de pimenta lá no meio. Adoraria ver isso, mas eu tenho certeza que é uma situação que a gente nunca vai conseguir ver. Esse imbróglio todo da Red Bull aí hoje, você acha que isso pode, Christian Horner, não sei o que lá, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a mídia social não faz, né? Porque você acha que isso que está acontecendo com ele já não aconteceu no passado muitas vezes, que ninguém não tem nem ideia. Com certeza. É a mesma história que critica o Neymar, mas fala, se tivesse Instagram na época de Romário, Ronaldo, seria muito pior do que é com o Neymar, por exemplo. Então, pergunta para quem viveu a Fórmula 1 na década de 70 e 80, para quem ainda... para quem estava envolvido com a Renault e o Prost naquela época, pergunta porque o Prost, um dos motivos que o Prost saiu da Renault. Então, enfim. É que hoje eu digo assim, hoje não perdoam, né? Assim, não perdoam e às vezes até exageram a história, porque hoje em dia parece que é legal você pegar o telefone cancelar, né? Não, ou você dá um forward pro seu amigo, que o seu amigo vai dar pro outro, que o outro vai dar pro outro, e daí, de repente, nossa, o negócio tiraram o negócio completamente fora de proporção, entendeu? Nossa, mas isso acontece com muita coisa. Você vê a do próprio Drive to Survive, você vê que eles criam muita intriga que não existe. Os fãs se odeiam mais do que os dois que estão ali, seja quem for, seja o Hamilton e Verstappen, não sei o quê. Então eles criam um negócio muito grande, né? Então, mas lá no Drive to Survive, eles criam essa intriga, como você acabou de falar, ela não existe. E vira verdadeira. Não, ela não vira verdadeira, mas acaba fazendo sucesso muito grande. E daí, como é algo comercial que está por trás lá, eles precisam desse sucesso para conseguir ganhar mais dinheiro, porque senão o Drive to Survive não ia estar no... Tá o quê? No Series 5, 6? 6, acho. Então, mais que 6. Se não fizessem isso... não teria chegado no Series 2, por exemplo. Sim. Não teria chegado lá no terceiro. Então, como jogam esse spin aí no meio, às vezes não é tudo 100% verdade, né? Mas jogam isso daí. Estão criando uma causa aí do Horner, que, puta, o Verstappen já não sei o que, aí hoje sai uma foto dos dois, o Christian Horner e o Verstappen, tomando café da manhã lá, Verstappen dando qual? risada. O pai ou o filho? O pai realmente tá numa... Diz que o pai tá meio nervoso. Tá numa intriga ali, Eu escutei falar que o pai também tinha um rolo com a menina também. Eu também ouvi falar a mesma coisa. Eu tô falando uma ciumeira.
Mas é complicado. É complicado. É complicado. E pra encerrar, eu fiquei curioso, que escola que você fez? Eu fiz, primeiro eu fiz PACA, chama Pan American Christian Academy, que ficava do lado da faculdade OSEC, Sei. perto... Guarapiranga? Era já Isso, lá? não, perto da pista lá de Interlagos. E daí Chapel. Eu fiz Chapel também. Que ano você fez? Eu me formei em 2013, né? Então mas eu fiz a vida inteira lá, passei 12, 13 anos. Eu fui class of 89. Não, então eu não era nem nascido. Legal. Eu fiz Chapel, quando que eu entrei lá, os últimos 3 anos. Eu fui convidado a me retirar do PACA. Eu não vou entrar em detalhes porque mas eu fui convidado a me retirar de lá e daí os últimos 3 anos eu fui lá pro Chapel. Legal. Mas foi por comportamento ou resultado? Acho que um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Mais comportamento. Mas o resultado também estava in the mix. Colaborou. Deu aquele empurrãozinho final, né? Eu conheço, eu joguei muito na PACA lá, joguei bola bastante lá, fui bastante lá. Na minha época, cara, a PACA era dominada assim por coreano. Dominada. Só tinha coreano. Tinha um cara que não era, o resto era só coreano. Não sei por quê. Acho que foi mudando muito, né? A história da PACA. Às vezes você pega. Imagina, eu fui parar no PACA. Olha só que história doida, né? A Copersucar patrocinou a equipe de Fórmula 1 nossa. Daí o presidente da Copersucar, o Dr. Voney, a esposa dele acabou virando muito amiga da minha mãe, a dona Marlene, tia Marlene. E daí ela colocou os 3 filhos lá no PACA. E daí ela que convenceu a minha mãe, quando a gente tinha acabado de vir da Europa, né? A gente estava morando de volta aqui no Brasil. Então ela convenceu a minha mãe que não, tem que colocar no PACA, colégio americano, teu filho vai aprender a falar inglês desde a primeira série. E eu entrei logo no começo lá no PACA. Legal. Mas se a Copersucar não estivesse patrocinando, provavelmente a gente não ia nem saber que o PACA existia. E é longe, hein? E eu morava em Alphaville. Nossa. Puta, então não, a gente, 2 horas. Não, isso foi depois. No começo... Não, desculpa, no começo a gente estava morando lá no Campo Belo, mas eventualmente depois a gente acabou mudando lá para Alphaville, eram 42 quilômetros de casa até... Só que São Paulo era outro São Paulo. Outra coisa. E é claro que vocês que nasceram bem depois, a gente fala, vocês devem olhar pra gente que tá falando e devem falar, mas esses velhos tão loucos da cabeça, né? Como é que eles falam uma coisa dessa, né? Mas era outra, São Paulo era outro mundo. E quando ia tudo tranquilo, eu levava meia hora até chegar lá. Meia hora, 35 minutos. Imagina, hoje em dia você fica... 35 para dar 3 quarteirões. Às vezes para dar 3 quarteirões, então... A minha mãe morou numa casa na Paulista. Ela falou, era uma paz, eu saía pra andar de bicicleta e tal. Hoje você vai na Paulista, cara, parece um pandemônio, né? Tá louco. Não, aquele bonde, hoje em dia, a gente nem sabe, mas tinha bonde lá, eu acho que era na Augusta, ou se não lá na Brigadeiro Luiz Antônio, mas meu pai chegou a contar muitas vezes, ele roubava o bonde. Então, a hora que o, piloto do bonde, motorista, deu sopa, parou numa padaria para tomar um cafezinho, alguma coisa, ele montava lá no bonde, roubava o bonde. Então, era tipo violência. São Paulo era zero violência. E era, baderna, bagunça. Ele pegava o bonde e saía e ia embora? Eu pegava o bonde e saía, andava, 3, 4 quarteirões, daí largava o bonde e saía correndo. Mas era coisa de moleque, entendeu? Vamos guiar o bonde. Você não ia para nenhum lugar, porque o bonde estava preso no trilho, né? Vai e volta. Vai e volta, era uma linha reta, né? Mas... entre outras coisas, né, que eles também faziam, era outro mundo. Ô, Cris, você andou pela Haas, na Indy, né? Andei, lá pela Newman Haas. O que você acha da situação da equipe hoje? Você conheceu o Gene, você lidava com o Gene Haas? Não, mas... Nada a ver? Não tem nada a ver, muita gente confunde. Newman Haas era Paul Newman com Carl Haas. E o Carl Haas não tem nada a ver com... Não, o Carl Haas não tem zero a ver com o Gene Haas. Sabia. O Gene Haas, o primeiro carro dele de Fórmula foi na Fórmula 1. Antes ele tinha tido uma equipe Haas, que ainda tem, né? Stuart Haas, de NASCAR.
Mas que não tem nada a ver com a Carl Não, Haas. não, Ah, não, tá, não entendi. tem nada a ver com o Carl Haas, não tem nada a ver com a Newman Haas. Nada, absolutamente nada a ver. Não, eu ia te perguntar o que você achava da demissão do Gunther lá, enfim, pode Bom, responder mesmo. não, eu acho que ah, a Haas ficou o quê? Tá 6, 7 anos na Fórmula 1 já. Acho que eles começaram em 2016, se eu não me engano. Então já está uns 8 anos na Fórmula 1. Alguém não está entregando lá, porque eles começaram muito bem, e é claro que o fato deles começarem bem, daí cria-se aquela expectativa, né? Agora vai ser melhor, agora vai ser melhor, e por um motivo ou outro acabou não sendo melhor em alguns aspectos, até piorando. O Gene Haas só fazendo cheque atrás de cheque, cheque atrás de cheque. Chega uma hora, você também cansa de fazer os cheques, né? Então, se não é a cabeça do Gunther que ia voar, é a cabeça de outros 15 que iam voar. E provavelmente era mais fácil voar a cabeça do chefão lá dentro do que mudar a estrutura lá da equipe inteira. Certo ou errado, é muito difícil a gente conseguir analisar se essa decisão valeu a pena ou não valeu a pena, porque a gente não sabe realmente das histórias que acontecem lá dentro. É como quando a gente analisa qualquer esporte, né? Tanto futebol, automobilismo, qualquer coisa num alto nível, quem está de fora sempre faz uma análise, só que você não está lá dentro para saber exatamente a história concreta. Você acha que a popularidade do Gunther afetou um pouco isso? Ele virou um personagem, né? Ele virou personagem. Se você perguntar, Mas em termos de quê? Ciumeira? Sim, ou perdeu o puta, foco? meu, exato, tipo, pô, meu, você não tá aí pra atuar, sabe? Meio que nesse sentido, assim. Eu só acho que às vezes algum approach que ele tem para tentar resolver um problema, ou meio que como ele conversa com todo mundo, aquele jeito meio agressivo dele, tipo, que não tá nem aí, manda todo mundo a merda, isso, aquilo. Não sei se eu teria adotado a mesma postura. Agora, fora isso, eu sempre acho ele extremamente competente. Só que, de novo, voltando àquilo que a gente estava falando uns 2 minutos atrás, você não sabe realmente qual foi a história por trás, né? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, Cris. Obrigado por ter vindo aí. Desculpa aí a confusão com horários. E você tá curtindo essa... Você tá curtindo essa vida de youtuber? Eu não penso como vida de youtuber. Eu faço porque eu quero fazer. Eu quero passar uma experiência que a gente teve, no caso lá por exemplo, pelas pistas. Entre eu e o Nelsinho, a gente tem história pra caramba pra contar. Porque, querendo ou não, ele brinca que eu sou sempre o cara velho, mas ele também não é jovenzinho. Ele já tem bastante quilômetro rodado. Então, a sinergia dos dois, eu acho que a gente tem legal pra caralho. Muita coisa para poder contar. Às vezes, de repente, a gente fala besteira demais, de repente a gente erra, tudo, mas faz parte do aprendizado. Eu acho isso legal. Não, acho legal pra caralho isso todos, acho muito top. Então, obrigado. E daí a outra coisa, a ESPN, fazendo a ESPN para a Indy, eles estão me dando uma oportunidade de eu também aprender, porque eu vou ser sincero, um dos maiores problemas que eu tive quando eu comecei a fazer isso aqui no Brasil foi, nossa, acredite se quiser, era falar em português, porque os últimos 30 anos, sei lá, 25 anos da minha vida era tudo em inglês, então era muito palavra, né? automático. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil no começo, eu tinha que falar, daí traduzir para português e às vezes o que você falar, não, você tinha que pensar, eu pensava em inglês e traduzir em português, só que às vezes uma frase em inglês, quando você traduz ao pé da letra, não é a mesma coisa em português e vice-versa. Quando você fala alguma coisa em português, você tenta traduzir ao pé da letra em inglês, não é a mesma coisa. E isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Acredite se quiser, pode parecer uma besteira, mas... Não, com certeza, falta palavra às vezes, né? Às vezes falta palavra. Tem coisa que é melhor. Quase quebrei aqui. E eu acho mais fácil eu me expressar em inglês do que em português. Eu sou assim também. Então, eu acho mais fácil... Talvez porque a língua
portuguesa, ela é mais difícil. É difícil pra cacete. É mais complexa É. do que você falar inglês. É. Então, eu acho que é isso, mas vivendo e aprendendo, eu tô adorando o meu tempo fazendo as provas de Indy, onde, na verdade, eu tinha começado lá na Jovem Pan, fazendo corrida de Fórmula 1 na Jovem Pan, acho que em 2010, 2009, 2011, eu não lembro, do lado do mestre Karsug. Nossa, eu ia falar. Então, do Theo e do Felipe Mota. Os três, inclusive, me ensinaram muito, só que a dinâmica na rádio é bem diferente da televisão. A televisão você tem a imagem e a imagem pode te ajudar bastante. A rádio não, você tem que estar o tempo todo falando, porque se você para de falar e fica pensando, você tem que lembrar do ouvinte, né? O cara que está no carro, opa, o que aconteceu? Deu um branco, caiu, o cara esqueceu o que queria falar. Então, isso é bem mais... Eu acho que fazer rádio, para dizer a verdade, é mais difícil que fazer televisão. Porque a televisão, se você precisa de 5 segundos para pensar, pelo menos eles estão vendo uma imagem. Exatamente. Mas podcast, rádio, enfim, qualquer coisa, nesse aspecto, eu acho mais difícil de fazer do que televisão. Podcast é um rádio com TV, né? É um rádio com imagem, vai. Dá pra confundir, dá pra fazer um mix. E você pega, por exemplo... Tudo bem, se estão te vendo no YouTube, mas se estão te vendo só nas plataformas de áudio, é a mesma coisa que fazer rádio, né? Exato. Não, eu ia perguntar se se adaptaram bem aqui, sua filha. Quantas tem sua filha? Minha filha tá com 13,5 já. E veio, tá bem? Eu acho que à medida que você vai ficando velho, eu não... Não. Eu ia falar, let me rephrase. Então, deixa eu voltar atrás. Eu sou do tipo do cara que, se você me colocar na China para morar lá, desde que eu tenha um propósito, algo que eu esteja fazendo lá, eu não... Você se adapta. Eu me adapto, eu não tenho problema nenhum, entendeu? Então, isso para mim não virou um problema. As raízes da minha esposa, claramente, são maiores são maiores aqui no Brasil do que fora do Brasil. E eu acho que a socialização, a interação de adolescentes e crianças aqui no Brasil, ela é maior do que com certeza fora do Brasil. Então, nesse aspecto, eu acho que ajuda a minha filha bastante. Show. Tem uma filha só. Eu tenho uma filha, carreira solo. Carreira solo, né? Minha mãe também é carreira solo. Não quis ter o risco de vir um menino para virar piloto, né? Bom, é isso. Valeu, Cris. Obrigado por ter vindo aí. Pessoal, tamo junto. Caio, obrigado. Obrigado, sempre. É isso. Valeu. Tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.